E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você mais uma vez aqui. Dessa vez nós vamos para o segundo episódio da vida de José do Egito, em Gênesis, no capítulo 39. Eu quero ler o versículo 1 aqui com você agora. Diz assim o versículo 1 de Gênesis 39. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Depois daquele episódio traumático que José passou com seus irmãos ali, foi vendido de uma forma trágica, ele então é levado a um dos mais importantes do Egito, Potifar. E lá ele começa a trabalhar e começa a servir esse homem, e Deus começa a abençoar a vida de José. Diz o versículo 2 que o Senhor estava com José e que ele veio a ser um homem próspero na casa de Potifar. Ou seja, enquanto José fosse fiel a Deus, Deus acabava abençoando a sua vida. Não só abençoando, mas também ele se tornou um testemunho naquele lugar. Olha o versículo 3, diz assim: Potifar viu que o Senhor estava com José. Ele viu, ele começou a notar, as pessoas começaram a notar que José era diferente, que ele tinha algo diferente, que Deus estava com ele. Ele virou um testemunho para as pessoas. Mas não só isso, e o que é mais lindo nessa história é o versículo 5, que diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Ou seja, José não só havia recebido a bênção de Deus, havia testemunhado sobre Deus, mas ele havia se tornado a bênção naquele lugar. Quando Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção, e de ti trarei uma nação que será bênção para todas as outras nações, que abençoarão as nações da terra", José estava cumprindo essa promessa. José foi então uma bênção na vida daquelas pessoas, e é justamente isso. Deus ele nos faz muitas vezes passar por provas, nos colocar em lugares difíceis, mas enquanto permanecermos íntegros e fiéis ao Senhor, Ele não só nos abençoa, mas Ele nos faz testemunhas e bênção na vida das pessoas. Esse mundo caído, esse mundo que precisa de salvação, só será alcançado se nós formos a bênção, se nós testemunharmos no local onde estamos. José foi a bênção. Ele testemunhou. Só que aí chegou um momento difícil da vida de José. Um momento em que ele se depara com a tentação. A tentação veio na vida de José, e eu tenho certeza que na sua e na minha vida vem muitas e muitas vezes, não é mesmo? Olha o que diz o versículo 7. Aliás, um pouquinho antes, diz que José tinha um belo porte, uma boa aparência. José era um cara bonitão, né? E aí o versículo 7 diz assim: depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: "Venha para a cama comigo". A mulher de Potifar gostou, achou atraente José, e por ser então um servo de Potifar, obviamente era um servo dela, ele deveria obedecer às ordens daquela mulher. Só que José era um homem íntegro diante de Deus, e na verdade o que mais valia para ele não era obedecer a homens ou a mulheres, mas era obedecer a Deus. E diante dessa tentação sedutora, José então precisaria vencê-la. Mas como ele poderia fazer isso? Como resistir à tentação? Primeiro, identificar e entender o que é uma tentação. A tentação é diferente da provação. Tentação é aquilo que tenta nos afastar do caminho de Deus. A provação é aquilo que Deus usa, é um sofrimento que Deus coloca em nossa vida para que a gente se chegue mais perto de Deus. Deus a ninguém tenta, mas Deus, ele nos prova. Essa aqui era uma tentação. Era como se fosse um teste em que José deveria passar para ver se ele ia continuar nos caminhos de Deus ou se ele iria se afastar de Deus e pecar contra Deus. Então, primeiro, entenda, a tentação ela é sedutora, mas ela não é uma provação que te leva para o caminho de Deus. A tentação, ela segue as inclinações da nossa carne, as inclinações do nosso próprio pecado. São ações malignas que vêm do nosso próprio coração corrupto. E elas se inclinam para fazer aquilo que desagrada a Deus. E a tentação, ela promete algo que ela não pode cumprir. Ela promete prazer, ela promete satisfação, ela promete alegria, mas ela não cumpre isso no final. Ela só traz morte e destruição. Ela é sedutora, mas ela não é prazerosa. E também a tentação ela é recorrente, ela é insistente. No versículo 10 diz que a mulher falava com José todos os dias. Tentava ele todos os dias. Imagina isso para José. Era complicado para ele, como é complicado para mim, pode ser para você também. Mas como ele então resistiu? Além de identificar o que é a tentação, ele temeu a Deus.
José tinha temor a Deus. Esse é o segundo passo. Versículo 9 diz, José perguntando para ela, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando nós temos a dimensão de que, após pecarmos, nós pecamos não só contra nós mesmos ou contra alguém que nós ferimos, mas principalmente contra o Rei, o Todo-Poderoso, o Criador de todo o céu e de toda a terra e de todo o universo. Quando nós temos a dimensão disso, nós damos um grande passo para vencer a tentação e não cair em pecado. Nós estamos ferindo, nós estamos pecando contra Deus. Mas o terceiro passo é não dar ouvidos à tentação, é fugir da tentação, é não ficar perto da tentação. Olha lá, versículo 10 diz que ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Ele não ficava brincando ali no precipício, ele não ficava dando sorte pro azar, ele não ficava ali achando que ele era forte o suficiente para aguentar. Não, versículo 12 diz que quando ela chamou novamente, o agarrou, para ir com ela, ele saiu correndo, ele fugiu daquele lugar. Nós precisamos fugir da tentação, não podemos tentar resistir, tentar lutar contra ela. Nós somos fracos, nós somos inclinados ao pecado. A única maneira é temendo a Deus, identificando a tentação e fugindo dela. Fugindo dela. Mas qual foi o resultado de vencer a tentação? José venceu a tentação, mas resistir à tentação muitas vezes pode levar à perseguição, pode levar ao sofrimento por causa da integridade de coração. Olha lá o que aconteceu no versículo 20. E o dono de José, Potifar, o tomou e o levou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. José sofreu uma consequência, um sofrimento, por ter sido íntegro ao Senhor. Ele foi levado à prisão. Ele perdeu a liberdade e seus privilégios, mas ele manteve o seu caráter. Versículo 10 de Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, o seu maior sermão que ele havia pregado aqui na terra, Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus disse assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. José estava sendo perseguido por causa da justiça. E feliz é esse. Feliz é aquele que vence a tentação. E feliz é aquele que sofre. É aquele que muitas vezes é hostilizado, aquele que muitas vezes é maldizido pelas pessoas, muitas vezes aquele que é zombado pelas pessoas por ter sido íntegro, por ter sido justo diante dos olhos de Deus. Feliz por quê? Porque destes é o reino dos céus. Que eu e você possamos ser igual a José. Vença a tentação, se tu uma bênção e se alegre por ser perseguido por causa do nome de Deus, porque teu é o reino dos céus. Felizes somos nós. Que Deus nos abençoe. Sejamos como José. Não cedamos à tentação. Fujamos dela. E no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e falou.